O hábito do brasileiro em guardar moedas gerou uma crise de falta de troco no comércio. A situação piora quando o valor do produto é fracionado. Moedas de 10 e 5 centavos são raras. A moedinha de 1 centavo, então, virou lenda. Cadê as moedas de 1 centavo? Aqui em Brasília sumiu, lenda. 1 centavo? Não tenho, eu tenho só de 5. Muito difícil ver moeda de 1 centavo, muito difícil mesmo. Segundo o Banco Central, em 2017, cerca de 35% das moedas produzidas desde 1994 estavam paradas em algum lugar. Há 2 anos, isso representava aproximadamente 9 bilhões de reais de moedas que estavam fora de circulação. E essa tendência continua. Com as moedinhas cada vez mais raras, o troco se torna um desafio para comerciantes e clientes. É aí que as balinhas entram na negociação. Para evitar isso, que é ilegal, os comerciantes devem arredondar o valor já na prateleira ou quando o cliente estiver no caixa. Moisés não admite que o comércio fique com 1 centavo dele e exige o troco em dinheiro. Eu até me sinto lesado em relação a isso, porque é necessário nós fazermos o pagamento e bem como a contraparte do comerciante de fazer essa devolutiva do troco de forma correta. Essa atendente diz que é muito difícil ter moedas. 1 centavo, então? Não, só de 5, 10, 25, 50 e é até milagre ter essas hoje. E o que você faz quando precisa passar um troco de 1 centavo? Aí a gente pergunta, eu posso ficar ali devendo 1 centavo ou 5 centavos? A maioria das vezes até 10 centavos. Aí tem alguns clientes que falam, não, não pode. Aí a gente oferece alguma coisa em troca, outros insistem, aí a gente dá um valor a mais. O Código de Defesa do Consumidor é claro. O cliente, que é a parte mais fraca da relação de consumo, não pode ser prejudicado. E se o estabelecimento for autuado pelos órgãos de proteção de defesa do consumidor, pode ser multado. Esse tipo de conduta também não é admissível na Justiça. Se ele não tiver esse troco, tem que ser reduzido o valor a menor, né? Se ele não tem 3 centavos, reduz então o valor da venda, para que até chegue o momento que ele tenha troco, né? 5 centavos, 10 centavos, 20, até o momento que ele consiga dar esse troco. O importante é o consumidor não ser lesado, né? Pois é, no Dia do Consumidor, para falar mais sobre essa prática que, como vimos, é considerada abusiva, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Leandro Bueno, especialista em direito do consumidor. Antes de mais nada, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui, doutor. É um prazer estar com vocês também. Boa tarde. Doutor, vamos começar com a balinha. Qual é a posição, a orientação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor relacionada a exatamente essa prática? É interessante que ela já é considerada uma prática ilegal desde da lei delegada número 4 de 62, é uma lei bem antiga, né? No caso, onde já se previa que seria ilegal você condicionar o pagamento de um produto a você ter que receber um outro produto. No caso, a pessoa às vezes quer, por exemplo, comprar um prato de comida no restaurante e não tendo aquele troco, eles querem te oferecer alguma coisa ali, no caso, por exemplo, uma balinha, no caso. Então, nesse sentido, há essa previsão de uma ilegalidade. E, posteriormente, quando o Código de Defesa do Consumidor foi editado, que é a Lei 8.078/90, nós temos também no artigo 39, inciso 1º, lá nós temos aquelas cláusulas que a gente chama de nulas de pleno direito, e uma delas é exatamente essa questão de você querer condicionar um produto a outro, no caso, vulgarmente chamado de venda casada. Doutor Leandro, quais são as opções para o consumidor que se depara com essa situação? O comerciante não tem o troco, ele não quer a balinha, e aí como é que fica? Nesse sentido, como o próprio advogado ali tinha colocado, no sentido de diminuir o valor, ou então, nesse caso, ele não seria obrigado a receber essa balinha, no caso, né, dessa forma, e poderia exigir ali do consumidor. Inclusive, não havendo um acordo ali ou aceitação, ele poderia procurar, por exemplo, o PROCON, no caso, que tem essa capacidade de lavrar multas com relação a esses estabelecimentos, em virtude da prática ilegal. Existe algum tipo de situação que já tenha sido detectada, já visando especificamente mesmo a malandragem? Eu faço uma referência por conta de golpes que são aplicados em uma outra circunstância, que é justamente a diferenciação de centavos em determinadas faturas e movimentações bancárias.
Às vezes, para a pessoa, 1 centavo só não faz tanta diferença, ou para uma empresa não faz tanta diferença. Mas a circulação de vários centavos, elas começam a fazer um montante. Como é que fica, por exemplo, para o fisco? Para o fisco, isso aí pode ser entendido como, eventualmente, até uma questão de sonegação, né, no caso, né? Porque ali o que acontece? Eventualmente não é contabilizado aqueles centavos, mas como você colocou muito bem, aqueles centavos somados várias vezes, né, dá um valor, às vezes, até expressivo. Interessante também é que a gente vê que falar também de fraudes ocorridas em bancos, às vezes são tirados às vezes pequenos centavos, né, valores muito ínfimos aparentemente, mas quando você vai ver é um valor considerado alto quando você faz essa soma desses valores. Então, realmente o fisco sai prejudicado e, consequentemente, a própria sociedade, né? Doutor Leandro, 15 de março, Dia Mundial do Consumidor. A lei é de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. 2019, o consumidor de hoje, ele é um consumidor mais atento aos seus direitos, às suas garantias, ao que diz a lei? O interessante é que a nossa legislação brasileira nessa área de consumidor é considerada uma legislação bem avançada no mundo, né? Eu acho que é uma legislação que ela trouxe uma nova consciência para os próprios consumidores, né? A gente via vários abusos, né? Então, essa lei, no caso, ela foi ainda da época do governo Collor, né? Foi uma lei bastante interessante, principalmente no sentido do consumidor ter digamos assim, uma norma, um respaldo jurídico para buscar. Tanto que se a gente for, por exemplo, nesses juizados especiais cíveis, conhecido vulgarmente como pequenas causas, o que mais tem ali são ações, né, de consumidores contra telefonias, questões de empresas aéreas e outras no caso. Então, realmente, eu acho que essa legislação veio e foi uma legislação que veio para ficar, né, e criou um novo patamar de consciência no povo. Ok, doutor Leandro, muito obrigada pela participação conosco. Uma boa tarde. Um prazer é todo meu estar com vocês. Então, obrigado.